Então, é um prazer muito grande falar para todos. E como todos aqui já declararam o seu passado bancário, eu também me sinto à vontade para dizer que em banco eu já fiz tudo. Já operei a máquina de telex, do qual o Dr. Jorge se referia, aquela máquina barulhenta que dava problema. Também já fiz a compensação no antigo prédio do Banespa, ali da Praça Patriarca. Na época, o back-office chamava Cesar Patriarca. No Banespa não era terceirizado, de modo que eu carimbava lá meus cheques à noite, olhando para aquele prédio do Joelma. Então, passei por muitas coisas. Trabalhei embaixo do lustre da agência central do Banespa, ali, também aqui no Antônio Prado. Gostava muito desse prédio, frequentei muito a biblioteca aqui no 20º andar, que não é mais lá no 20º andar. Então, eu me sinto, assim, de uma certa forma, acompanhando o processo de terceirização dos bancários há muito tempo, há muito mais tempo do que o meu ingresso no Ministério Público. E a categoria bancária também está lá em casa, então eu também acompanho desse outro enfoque. E o que a gente tem visto foi aquilo, por exemplo, que o Dr. Rodrigo Carelli se referiu no filminho passado, logo no início do seminário. Uma frase dele que ficou lá no meio da sua fala, retrata bem o que aconteceu com o bancário, né? Não sei se algum de vocês se recorda da greve de 1986, em que essa Rua São Bento e a Rua Direita foram totalmente bloqueadas por bancários. Eu estava lá, participei dessa greve. E desde essa greve, a gente já escutava o comentário de que a categoria bancária era muito forte, negociava com muita força, conseguia muito avanço. Então, haveria um modo de fragmentá-la. Desde aquela época, a gente já pressentia essa fragmentação da identidade do bancário, né? E o que se fez nos anos que se sucederam a essa greve foi realmente a entrega das operações bancárias aos terceiros. Primeiro de uma forma mais sutil, depois de uma forma escancarada, como foi dito também na parte da manhã. E de forma que a terceirização, que foi justificada no mundo inteiro como um processo de focalizar, deixar a empresa focalizada no seu objeto social, e, na medida em que ela fosse focalizada no seu objeto social, ela seria mais eficiente, delegaria para terceiros com maior expertise apenas atividades acessórias. No Brasil, foi feita a terceirização à brasileira, como diz o Rodrigo Carelli. Então, se entregou mesmo a atividade fim, com o objetivo de fragmentar a identidade coletiva do trabalhador, né? E a terceirização que chega ao Ministério Público não é a verdadeira terceirização, é óbvio. A terceirização que chega ao Ministério Público é a interposição fraudulenta de mão de obra, né? É a simulação do Código Civil, né? Então, a gente simula, a gente finge que aquilo é um contrato de transferência de atividade, contrato de franquia, contrato com pessoa jurídica, com cooperativa de trabalho, e, na verdade, aquilo é uma relação de emprego com o tomador, né? É a simulação, que o Código Civil chama de simulação, e que a CLT diz que é a fraude. E o Ministério Público, então, sempre teve, desde que eu ingressei na instituição, e muito antes também, eu estou lá há 15 anos, e desde que eu ingressei, que uma das nossas metas, né, é o combate à terceirização ilícita ou a simples interposição de mão de obra, né, vedada pelo direito do trabalho na sua raiz principiológica, né? E o Ministério Público, então, que sempre teve essa meta institucional, hoje está organizado numa coordenadoria, né, cujo chefe está sentado ali, que é o Dr. Lima, é a CONAFRET, Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho. Eu digo,
não é porque o chefe está aqui, mas eu digo que essa coordenadoria é a nossa principal coordenadoria. E até os outros colegas me olham muito feio, porque eu falo assim, você vai pedir a inserção da pessoa portadora de deficiência lá naquela empresa, mas quantos empregados você está considerando na base de cálculo da inserção da pessoa portadora de deficiência? Ah, são só os oficiais. Aqueles outros 50% que são terceirizados não está entrando na base de cálculo. Bom, então a CONAFRET tem que agir primeiro aí. O meio ambiente do trabalho. A gente sabe que o acidente de trabalho, a doença profissional, está hoje avançando por causa da terceirização. Ela está intimamente ligada ao problema da fragilização do vínculo, da simulação para encobrir a relação de emprego. Você vai cobrar a responsabilidade da empresa no meio ambiente do trabalho e ela te apresenta a terceirização, dizendo que o terceirizado é problema da terceirizada. A discriminação também. Então, tudo passa, todas as denúncias deveriam passar primeiro pela CONAFRET. Ela é a mais importante. Se não se tem o reconhecimento do vínculo de emprego, não se tem relação de emprego protegida, aquela que o artigo 7º da Constituição faz referência. E fica muito difícil a gente implementar as nossas outras metas sem a formalização do vínculo, né? Então, nós temos hoje a Coordenadoria Nacional. Dentro do nosso planejamento estratégico, a eliminação das fraudes nas relações de emprego, qualquer que seja o nome da fraude. Eu vi o painel do Dr. Gabriel Coutinho hoje, muito elegantemente, falar que a CLT Flex é pagamentos não contabilizados, não é isso? E que a pejotização é contrato com a empresa de um só. Tal. Então, a gente tem várias formas de fraude. A simulação, no Brasil, é alimentada pela imensa capacidade criativa do nosso povo, de forma que você começa investigando uma empresa que tem cooperados, você breca a cooperativa, né, como aconteceu com uma grande rádio daqui de São Paulo, uma TV aqui de São Paulo. A gente susta a constituição da cooperativa, tinha sido contratada uma consultoria de nome CLT, olha o assinte. Para constituir a cooperativa para os funcionários dessa empresa, conseguimos liminar, paramos, então está resolvido, vão continuar sendo empregados. Não, no dia seguinte já era tudo PJ. Então, assim, não, então o PJ não pode. Então agora é CLT Flex. Saiu empregado correndo atrás de nota fiscal, de posto, de farmácia, para poder receber o seu salário. Então, a fraude vai se aprimorando e nós procuramos combatê-las todas. Nosso planejamento estratégico elegeu como resultado desejável para a sociedade a eliminação das fraudes, né? Nós temos o trabalho da Coordenadoria Nacional. Em São Paulo, nós temos um núcleo de combate às fraudes, integrado por 10 procuradores, que trabalha muito em conjunto com o Antônio Rojo, com o Luiz Alexandre, da RT, da Superintendência Regional do Trabalho, e também com os sindicatos, né, quando colaboram com a gente. E esse trabalho de combate às fraudes, quais são os instrumentos de atuação aí do Ministério Público? A par dessa articulação, né? Os nossos instrumentos de atuação, eu não vou me delongar na sua explicação, porque ela é técnica processual, mas nós, como a prática da terceirização é uma prática gerencial, é o que a gente chama de prática lesiva a se estender no tempo, ela nunca atinge apenas alguns indivíduos. Ela é uma deliberação do departamento ali da empresa, na forma de organização da empresa, é uma decisão administrativa, uma prática gerencial, e de forma que ela lesa o trabalhador, não só no âmbito individual, mas no âmbito coletivo, né? Então, ela vai se reproduzindo de forma que ela prejudica os atuais e potenciais empregados daquele banco. Quando se fala da lesão de ordem coletiva, se fala em atuação do Ministério Público do Trabalho e se fala no instrumento dele, nos instrumentos dele, que é a instauração do inquérito civil, né, para a colheita de provas acerca da fraude e para possibilitar, então, um juízo de valor sobre a ação civil pública que vai ser levada ao judiciário, confirmada a denúncia no inquérito.
E frustrada a tentativa de conciliação extrajudicial, que no caso dos bancos é extremamente difícil, a obtenção do que a gente chama de TAC, termo de ajuste de conduta, é um instrumento do Ministério Público também, mas é um instrumento de solução extrajudicial da fraude. No caso dos bancos é difícil. O termo de ajuste de conduta, que ocorre no curso do inquérito civil, antes do caso ser judicializado, eu diria que é o principal instrumento de atuação do Ministério Público. O procurador do trabalho, eu diria que ele resolve 70%, 80% das suas demandas pelo termo de ajuste de conduta, né? Quando a empresa não é um banco. No caso dos bancos, é extremamente difícil a conciliação extrajudicial e acaba desaguando, então, no nosso principal instrumento, que é a ação civil pública, né? A ação civil pública é a ação vocacionada à tutela dos interesses coletivos e difusos ligados às fraudes. Então, que tipo de lesão causa a terceirização, né? A terceirização não, a interposição fraudulenta de mão de obra. Todos aqui de manhã já falaram, ela gera a fragmentação da identidade coletiva, ela gera prejuízos ao meio ambiente do trabalho e ela gera uma discriminação odiosa. Você tem duas pessoas trabalhando exatamente nas mesmas coisas, com status de direitos totalmente diferentes. Então, você cria empregado de primeira categoria, empregado de segunda categoria, empregado de terceira categoria, conforme o grau de direitos que essa pessoa tem no ambiente de trabalho. Todos executando o mesmo trabalho. Atividade bancária. Atividade bancária, fim, para mim, sinceramente, eu não tenho muita dificuldade em visualizar. Eu não sei se é porque eu fiquei tanto tempo em banco. O banco empresta, aplica e tem operações acessórias, de aluguel de cofre. Está tudo regulamentado na lei, né? Essas são as operações do banco. O banco é isso. O banco faz operações ativas, empresta dinheiro, operações passivas, investe dinheiro, e faz as operações acessórias, aluga o cofre para guardar as coisas. Tudo isso é operação de banco, né? Pode chamar o caixa de digitador, né? O back-office, hoje, a retaguarda, aquilo que eu fazia no antigo Banespa, né? Que nem existe mais, todos os bancos que eu trabalhei não existem mais. Ele é o quê? Eu estava comentando na hora do almoço. A gente fez uma diligência no prédio ali da São João, certa feita, no extinto Unibanco também, e que o trabalho do back-office era feito por cooperado da Cooperdata. Ele abria o malote da retaguarda, pegava o dinheiro, o cheque, todos os documentos bancários, separava, e aquilo entrava numa esteira, era microfilmado e passava para contabilização. E quem fazia a contabilização, que para mim chama caixa, eles chamavam de digitador, né? Ele está inserindo. Ah, mas é porque ele não pega fisicamente o documento, ele capta só a imagem do documento na tela e dá os comandos no sistema. Mas ele está entrando no sistema e fazendo débito, crédito, o empréstimo. Ah, então era digitador, eu não sabia. Quer dizer, muda o nome, mas a função é exatamente a mesma. É uma cortina de fumaça, né? Que se joga para a gente não enxergar, na verdade, uma coisa que é muito fácil de saber. É banco, gente, né? E, então, falando do nosso principal instrumento, a ação civil pública, nós ingressamos, sim, nós temos várias ações em face dos bancos. É necessário fazer uma compilação desses dados. Eu tenho dados de algumas ações que nós entramos. Nem sempre ganhamos as ações. E o que eu queria deixar registrado aqui é que eu vejo, né, a possibilidade do sindicato, como um representante da sociedade civil, não realizar só o trabalho de formiguinha das ações individuais. De forma que eu vou aproveitar esta oportunidade para fazer o que eu sempre faço quando eu vou falar em sindicato, qualquer que seja ele. Sindicato, vamos fazer ação civil pública, né? O sindicato é legitimado. A ação civil pública não é instrumento privativo de Ministério Público.
A ação civil pública não pode ser instrumento privativo de Ministério Público, porque ela vai ficar só com a cara de Ministério Público. E ela precisa ser democrática. A ação civil pública é um instrumento democrático. O sindicato não é obrigado a concordar com o Ministério Público, e nem vice-versa. Somos ambos legitimados para a propositura desta ação, né? Propositura responsável desta ação. De forma que o sindicato, quando se depara com arquivamento, ou com a opinião de um procurador que não concorda com aquilo, de não propor ação, por favor, pegue cópia do inquérito, que é público, e ajuize a ação. Né? O judiciário tem que saber qual é a opinião do sindicato também na área das ações coletivas. Né? Então, não pode ficar restrito realmente ao Ministério Público. Eu entendo que vocês têm uma demanda de ações individuais para propor, mas isso pode também ser uma alavanca para a propositura de ações civis públicas. Né? Quando vocês as propuserem, nós seremos necessariamente intimados e vamos, então, atuar como interventores na ação civil pública, sindical, certo? De forma que podemos complementar pedidos, produzir provas junto. Então, assim, é uma coisa que tem que ser levada adiante. Né? A nossa legitimidade é concorrente e disjuntiva. O que um faz não prejudica a ação do outro. E, ultimamente, a gente teve até, na questão da legitimidade para propor a ação coletiva, a questão da Defensoria Pública. A Defensoria Pública ingressou recentemente também com uma ação civil pública, né, coletivizando uma demanda dela que é individual, né, de assistir o trabalhador na Justiça do Trabalho, utilizando o instrumento da ação civil pública. Eu acho isso ótimo, eu acho isso excelente, porque o judiciário tem que ser provocado, e por diversas fontes. Nós temos alguns problemas com a ação civil pública de ordem processual. O principal deles é a competência, o local para a propositura das ações. Os bancos, via de regra, são empresas de âmbito nacional. O local do dano está disperso, né? E nós temos, infelizmente, uma orientação jurisprudencial antidemocrática e isolada no judiciário, que é a orientação 130 da SDI 2, do TST, que nos obriga a propor essas ações no Foro de Brasília. Eu falo, foi para a Ilha da Fantasia. Tchau, ação. Né? 99% dos trabalhadores, desculpe, Ricardo, 99% dos trabalhadores estão aonde? Estão em São Paulo. Então nós temos que levar nossas testemunhas de avião lá para depor, lá em Brasília. Então, assim, desloca totalmente o eixo da produção da prova, afasta a ação civil pública do seu controle pelo jurisdicionado, né, e dificulta, portanto, a sua eficácia. Se espera muito menos resultado de uma ação que não pode ser acompanhada de perto pelo trabalhador atingido do que o contrário, se estivesse aqui perto da gente. Mas, apesar do OJ 130, nossas ações, ultimamente, têm ganhado um alento na condenação do chamado dano coletivo, dano moral coletivo, que tem sido objeto das nossas ações. Nós pedimos a cessação da terceirização, da fraude, da interposição de mão de obra, e também a condenação do dano moral coletivo, que, como o Lima ressaltou, tem sido elevado em alguns casos. Então, nós esperamos muito das condenações no dano moral coletivo, o seu efeito pedagógico. Né? Mas eu queria, então, aqui deixar a palavra de incentivo. Eu acho que o tema já passou da hora da gente se mobilizar. Nós temos que nos mobilizar, porque dele depende todo o resto das nossas metas, como eu disse. Eu acredito fielmente nisso. E me coloco à disposição aí para fornecer cópia desse material das nossas ações. Obrigada.